talvez você já tenha visto em propagandas antes dos vídeos aqui no YouTube uma certa campanha de nome Chega de Mamata dos refrigerantes, um vídeo que supostamente é muito bem intencionado, mas que é extremamente apelativo e cujos objetivos, caso sejam alcançados, representarão apenas um encarecimento dos refrigerantes, produtos estes que são extremamente democráticos, estando presentes tanto na mesa dos ricos quanto dos pobres. Hoje, a minha ideia é analisar o que essa turminha barulhenta e apelativa está querendo, bem como imaginar quais seriam as consequências prováveis decorrentes dessa medida caso ela fosse aceita pelos poderes executivo e legislativo brasileiros. E antes que eu me esqueça, você já me segue aqui no meu canal? Se ainda não me segue e se você curte meu trabalho aqui no YouTube, então clique aí embaixo em se inscrever e aproveite e deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, porque isso ajuda o meu canal a crescer e a ser recomendado para mais pessoas que gostam desse tipo de tema. E aproveite e me siga também nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Twitter e Instagram, porque eu sempre posto coisas diferentes por lá também. E se você quiser me ajudar financeiramente, uma vez que este canal ainda não é monetizado, você pode me ajudar através do Padrim, com valores a partir de R$1 por mês. O link está na descrição deste vídeo. Bom, como eu falei anteriormente, trata-se de uma campanha extremamente apelativa. Uma voz num tom bastante solene, uma trilha sonora grave, uma fotografia preto e branco, uma pessoa amputada que provavelmente perdeu uma parte da perna por causa de complicações decorrentes da diabetes, enfim. Toda a cartilha da produção audiovisual apelativa foi seguida pelos produtores desse conteúdo. O objetivo, como sempre, é sensibilizar as pessoas para essa importante causa, que naturalmente está coberta das mais belas e respeitáveis intenções. É claro que de boas intenções o inferno está cheio. E neste caso, inclusive, eu desconfio que essas intenções sequer são boas. Trata-se de gente querendo controlar a nossa vida e nos taxar ainda mais. Ou como diria o saudoso Roberto Campos, geralmente quem pede o aumento do bolo está interessado, na verdade, no controle da faca. Mas eu ainda vou chegar nesse ponto, porque a partir de agora eu vou analisar o texto do abaixo-assinado disponibilizado no site da referida campanha para conhecer os argumentos colocados em discussão, para naturalmente colocá-los à prova sob a ótica libertária. Se eu quisesse resumir bastante o texto do abaixo-assinado, bastaria dizer que ele se baseia em toda sorte de falácias, algumas bem grosseiras, diga-se de passagem. Mas eu faço questão de analisar alguns desses pontos para o bem do debate e, por que não, também visando um pouco de diversão. O texto lança mão, como era de se esperar, do contexto da pandemia. Ok. O que a pandemia tem a ver com o consumo de refrigerantes? As pessoas passaram a ingerir mais essas bebidas porque passaram a ficar mais tempo em casa? Não há qualquer relação entre uma coisa e outra. Trata-se apenas de mais uma apelação, uma tentativa de causar comoção com um tema sensível. Segue-se a isso, pelos mesmos motivos, o argumento da desigualdade e, como não poderia deixar de ser, a suposta necessidade de investimentos na área da saúde pública. O ponto inicial do abaixo-assinado é a questão tributária. Segundo aquele texto, o Estado deixa de arrecadar, ou seja, de roubar, quase 4 bilhões de reais todos os anos por causa dos incentivos tributários que são fornecidos a determinados setores da indústria de refrigerantes no país. Isso representaria um prejuízo para as contas públicas, o que, por sua vez, prejudicaria toda a população brasileira, que deixa de ser beneficiada pelos programas sociais que o governo poderia levar a cabo caso dispusesse dessa grana toda que deixa de ser confiscada. Veja o nível da falácia desse pessoal. Eles parecem desconhecer o fato óbvio de que essas contas tributárias são feitas com base na receita atual dessas empresas. E, naturalmente, se você aumentar a quantidade de impostos cobrados sobre os refrigerantes, isso fará o preço desses produtos aumentar, o que diminuirá a quantidade consumida, reduzindo o faturamento e, por óbvio, também a arrecadação estatal. A coisa é tão falaciosa que eles próprios sabem disso. Afinal de contas, a ideia de deixar os refrigerantes mais caros tem um objetivo nítido de fazer com que as pessoas consumam menos desses produtos. O ponto central de toda a campanha, porém, é a questão da saúde pública. Diz determinado trecho do abaixo-assinado: por causa do consumo de bebidas açucaradas, mais de 2,2 milhões de adultos e 720 mil crianças estão com obesidade ou sobrepeso no Brasil. Como assim? O consumo de refrigerantes é o único causador da obesidade no Brasil? Nenhum outro fator, nenhum outro alimento ajuda as pessoas a ficarem gordas? Apenas a Coca-Cola? Eu acho muito engraçado, particularmente,
um texto em que se diz que os refrigerantes são produtos que provocam externalidades negativas. Eu fico imaginando o que o Peter Turguniev, do canal Visão Libertária, diria dessas externalidades negativas. Na certa, os redatores do abaixo-assinado não fazem ideia do que estão falando. É colocado também o argumento de que o fim da mamata tributária sobre os refrigerantes representaria um aumento de 20% na tributação sobre esses produtos. Aumento esse que, por sua vez, poderia gerar um acréscimo de 2,4 bilhões de reais ao PIB, bem como a criação de 69,6 mil empregos. Como assim? Cobrar mais impostos faz o PIB crescer? Aumentar a tributação cria novos empregos? Olha o absurdo dessa afirmação. Essa medida tem potencial apenas para encarecer os refrigerantes, dificultando seu consumo por parte da população mais pobre, potencialmente diminuindo o faturamento das empresas que os fabricam, o que poderá gerar naturalmente desemprego. E olha só, em determinado ponto, a carta a ser assinada pelos apoiadores diz que o consumo exagerado de refrigerantes sobrecarrega ainda mais o SUS, o Sistema Único de Saúde, que já passa por dificuldades por conta da aprovação da Emenda Constitucional número 95. Ora, você sabe que emenda é essa? Você sabe o que ela instituiu? Pois bem, essa emenda criou o famoso teto de gastos, esse que é furado o tempo todo pelo governo. Ora, se a turminha que está reclamando do consumo de refrigerantes também reclama do teto de gastos, bem, nós já podemos imaginar com clareza em que extremo do espectro político eles estão. Agora, é preciso deixar claro que essa turminha apelativa está interessada basicamente no aumento de impostos sobre determinados itens, aumento esse que, de acordo com os desejos dessas pessoas, deverá ser incluído na reforma tributária que está tramitando pelo Congresso Nacional. Me diga, dá para levar a sério alguém que defenda aumento de impostos ou que seja contra algum tipo de redução tributária? É possível não perceber que pessoas que se posicionam contra menos impostos são psicopatas que odeiam seus semelhantes humanos? Ah, mas não estamos falando de impostos, e sim de um privilégio que apenas umas poucas indústrias de refrigerantes possuem, em detrimento dos pequenos produtores. Muito bem, então brigue não pelo fim desse suposto privilégio, mas para que ele seja expandido para todos os produtores de refrigerantes. Afinal, se isso for feito, estes serão igualmente beneficiados, seus produtos ficarão mais atrativos para o consumidor final e a população poderá também desfrutar desses itens, sem que isso cause um impacto tão grande em sua carteira. Mas não é isso que essa campanha pretende conseguir. Não são preços mais baixos e benefícios tributários para todos que os promotores dessa campanha buscam. Afinal de contas, isso melhoraria a vida das pessoas e diminuiria o poder nas mãos dos burocratas estatais. Portanto, o melhor é aumentar os impostos, fazer uma propaganda bastante apelativa e esfregar na cara da população brasileira que todos nós somos burros demais para escolhermos que tipo de alimentos e bebidas iremos ingerir e que, se não fosse a atuação do papai Estado, todos nós iríamos morrer de câncer e de diabetes de tanto beber Coca-Cola. No fim das contas, o que essa medida conseguirá é justamente prejudicar a população mais pobre. Afinal de contas, o pobre terá mais dificuldades para comprar refrigerantes, deixando de ter mais esse pequeno prazer em sua vida, fazendo com que o seu churrasco fique um pouco mais sem graça, sem que isso melhore qualquer outra coisa em sua vida. Até porque o abuso de bebidas açucaradas não é a regra e a maior parte das pessoas utiliza essas bebidas sem qualquer problema de saúde consequente. Para essas pessoas, esse tipo de campanha representa apenas um encarecimento desnecessário de um produto do dia a dia que, de bebida bastante democrática, se transformará no artigo de classe média. Algum incauto ainda poderá dizer: mas isso não vai aumentar o preço dos refrigerantes, porque quem paga os impostos são as empresas malvadonas. Bom, se alguém caiu de paraquedas neste meu vídeo e ainda acredita em besteiras desse tipo, lá vai uma breve explicação. Os impostos sempre são pagos pelo consumidor final daquele produto, porque esses custos são repassados, vindo, portanto, a integrar o preço final do produto. Em outras palavras, o Estado obriga a empresa a pagar mais impostos, e a empresa empurra essa fatura para o consumidor, que, por sua vez, não tem para onde correr. Veja, não há problema em se fazer uma campanha alertando para os malefícios de determinado produto ou substância. Você pode fazer proselitismo alimentar do que você quiser, lançar campanhas midiáticas apelativas e tudo mais, desde que você faça isso respeitando, é claro, a ética libertária. Mas não é isso que os realizadores dessa campanha fazem. Afinal de contas, seu abaixo-assinado será endereçado para as autoridades públicas, ou seja, para o Estado, que, caso leve em consideração esses pedidos, irá roubar ainda mais dinheiro da população
com vistas a justamente controlá-la ainda mais. O fato é que a base do libertarianismo reside justamente na liberdade que cada indivíduo tem de utilizar como bem entender a sua propriedade privada, estando incluso aí o seu próprio corpo. Por óbvio, a liberdade de ingerir a substância que for, na quantidade que for, deve ser respeitada. Em outras palavras, todos nós temos o direito de despejarmos o que quisermos em nossos corpos, sem sofrermos qualquer tipo de punição por isso, independente das consequências que essa atitude trará para as nossas vidas. Por mais que você ache que é uma estupidez um indivíduo se encher de refrigerante, ele estará fazendo isso no pleno exercício de seu direito natural, usando com liberdade sua propriedade privada. O libertarianismo não trata do que é melhor ou pior para as pessoas, do que faz bem ou mal para a saúde, do que é moral ou imoral, do que é bonito ou feio, ou do que é vantajoso ou prejudicial. Nada disso pertence ao escopo da ética libertária. E tudo que é feito mediante o uso da força, da coerção, violando a ética libertária, deve ser repudiado e combatido com veemência. Essa campanha pelo fim da mamata dos refrigerantes é errada em inúmeros aspectos, mas o mais importante é que, dado o seu interesse político, ela é terrivelmente antiética. Atualmente, mais de 40 mil pessoas já subscreveram tal abaixo-assinado, ou seja, a campanha já atingiu 80% do apoio esperado. Até porque, de acordo com uma excelente pesquisa feita pelo Datafolha e que está presente no texto, do total de pessoas entrevistadas a respeito do tema e que foram esclarecidas a respeito dos supostos benefícios trazidos pela adoção dessa medida, 69% se disseram favoráveis. Fala sério, Deus seja louvado pelos 31% restantes, almas coerentes que perceberam a furada que é esse tipo de medida, que longe de trazer qualquer benefício, apenas causa prejuízos e transtornos de toda a natureza, especialmente para a parcela mais pobre da população. Desconfie sempre de quem quer melhorar a sua vida. Desconfie sempre de quem quer mais impostos. Desconfie sempre de quem acha que sabe melhor do que você o que você deve fazer com seu corpo e com seu dinheiro, porque essas pessoas costumam ser extremamente perigosas. Se apoiando em argumentos apelativos que parecem apontar para um suposto bem comum, tais indivíduos apenas desejam, do fundo de suas almas, controlar cada aspecto de nossa vida, cada centavo que nós gastamos, cada gota de bebida e grão de alimento que nós ingerimos, porque é disso que eles vivem e é disso que eles gostam. O mais torpe controle sobre a vida da população, controle esse que passa naturalmente pelo sacrifício de nossas preferências e, como não poderia deixar de ser, de nossa individualidade.